Olá, meus amigos e minhas amigas, nós estamos novamente aqui com mais um vídeo e eu peço a sua paciência que você acompanhe esse vídeo até o final. E se você concordar comigo, por favor, compartilhe com as pessoas para que as máscaras possam cair e para que as pessoas aprendam mais sobre a vida. 2022 está sendo um ano muito difícil. Mas do jeito que as coisas vão indo, tudo indica que 2023 poderá ficar pior do que já está ou poderá melhorar. Nós temos duas opções: torcer para a melhora ou torcer para a pior. Mas como assim? Bom, se você assistir esse vídeo, tiver paciência, deixar o seu like, ou você que está chegando agora, se inscrever no nosso canal, você vai ficar sabendo o que está acontecendo, por que, que o planeta está nessa situação que chegou e que depende de mim e depende de você ter um 2023 melhor ou ter um 2023 pior do que esse ano de 2022. Então vamos lá, vamos começar sobre a razão do questionamento do preconceito. Preconceito. Se você pegar a sua Bíblia, para quem não sabe, tem muita gente que não sabe. A Bíblia, sabe aquele livro de capa preta escrito assim, Bíblia Sagrada, que você carrega debaixo do braço, mas você não lê? Pois então, aquilo é uma Bíblia. Aquilo é um livro histórico. Ali fala sobre milhares de coisas, milhões de coisas que você não sabe porque não lê. Talvez você não tenha tempo, talvez você não saiba ler, ou talvez você lê, mas nem acredita naquilo que você está lendo. Entendeu? Então, eu vou detalhar aqui para você. Eu convido você a abrir aquele livro de capa preta que você carrega, mas não lê, que você chama de Bíblia, e lê no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 22. Mas o que tem isso a ver com o ano de 2022 e 2023? Simples. Esse livro, Deuteronômio, ele condena o relacionamento de dois homens. Esse livro do Deuteronômio, ele condena o relacionamento entre duas mulheres. Mas o que isso tem a ver? Bom, a pessoa que escreveu esse livro de Deuteronômio condenando o relacionamento de dois homens ou duas mulheres, é a mesma pessoa que escreveu o livro de Gênesis, capítulo 19, verso 33. Novamente, eu convido você a pegar e abrir aquele livro de capa preta que você tem conhecido por Bíblia, que você carrega debaixo do braço, mas não lê. Gênesis, capítulo 19, verso 33. Você vai ler e você vai ver que ali houve um relacionamento de um pai com duas filhas. Antes de eu prosseguir, eu quero deixar bem claro aqui, quem escreveu esse livro, eu não sei. Eu simplesmente leio e repasso aqui. Se alguém discordar, reclame com quem escreveu esse livro, porque não fui eu que fiz essas coisas. Não fui eu, ok? Então vamos lá. Então no livro de Gênesis, capítulo 19, verso 23, essa mesma pessoa descreve ali, nos pormenores, um relacionamento incesto do pai com as duas filhas, que hoje para nós, em 2022, seria um ato abominável, seria um crime hediondo, um pai ter relação com suas próprias filhas, correto? Correto. A mesma pessoa escreveu também no livro de Êxodo, capítulo 22, apoiando a escravatura das pessoas,
que as pessoas poderiam sim ter escravos. E se você pegar esse mesmo livro de capa preta e que você carrega debaixo do braço e não lê, chamado de Bíblia Sagrada, você vai lá no finalzinho do livro, lá tem uma carta de Filemon, e ali Paulo diz para Filemon cuidar do escravo dele, que era Onésimo. Então você vê que aquelas pessoas que escreveram esses livros, eles condenavam o relacionamento de dois homens, mas não condenou o incesto do pai com as duas filhas. Eles apoiavam a escravatura, que as pessoas tivessem escravos. E a gente sabe muito bem na história que está escondida que os professores não podem contar a verdade, porque senão eles perdem os seus empregos. A época da escravidão, o tráfico dos navios negreiros aqui para o Brasil. Se você olhar em tudo em volta, e tudo que tem em volta aí, foi o escravo que fez. Não foi o seu senhor que fez. Aí você pode dizer assim, mas hoje não existe mais escravo. Ô, meu irmão, quanta ignorância da sua parte. No plano ano de 2022, que a tecnologia está avançada, você vai dizer para mim que hoje não existe escravo? Para com isso, meu irmão. Vai lá no Google ou procura lá uma enciclopédia lá na sua cidade, na biblioteca, e você vai ler lá o significado da palavra servos, funcionários, empregado e escravo. Tudo é uma coisa só trocam as palavras. É a mesma coisa do CAPS e o manicômio, é a mesma coisa, só colocar uma palavra mais suave, mas lá no interior é a mesma coisa. Então, tanto faz você ser escravo, você ser servo, você ser empregado, funcionário, é a mesma coisa, não tem diferença. E uma outra questão também é que é muito debatida e condenada a questão da prostituição. As mesmas pessoas que condenou a união entre dois homens, a mesma pessoa que apoiou o incesto de Ló com as duas filhas, a mesma pessoa que apoiou os escravos, condena a prostituição, a prostituta. Se você pegar aquele livro preto, que você carrega debaixo do braço, que você chama de Bíblia Sagrada, mas você não lê, se você ler lá no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 8, uma mulher foi pega em adultério. Você sabe o que é adultério? Você sabe o que é adultério? Pois então, essa mulher foi pega em adultério. Com quem que ela estava adulterando? Sozinha? Ela era casada? Como que era o nome do marido dela? Quem foi as pessoas que pegaram essa mulher e levaram lá na presença do Jesus histórico? Eu não estou falando do Jesus que você acredita nele, aquele que conta a história dele dentro de um livro de capa preta chamado Bíblia Sagrada. Esse Jesus não. Eu estou falando do Jesus histórico. Os religiosos, os sacerdotes daquela época, os líderes religiosos, fariseus, pegaram essa mulher em adultério, só que eles não dizem com quem que ela estava adulterando, e levaram lá para o Jesus histórico para ver o que ele falava. E ele disse assim, mestre, na lei de Moisés, que é quem condena a união entre dois homens, que é o que apoia os escravos, que é o que passou a mão na cabeça do Ló quando houve o incesto dele com as duas filhas, são as mesmas pessoas que condenou aquela prostituta. Alguns dizem que era Maria Madalena, outros dizem que era Maria, da qual tinha 7 demônios. Não importa. Ela foi levada na presença do Jesus histórico e disseram para ele assim, mestre, olha a hipocrisia, hein? Olha a hipocrisia da religião, dos religiosos, da religiosidade. Mestre, na lei de Moisés manda que se a mulher for pega em adultério deve ser apedrejada.
O que que o Senhor diz para nós? Os líderes da religião daquela época perguntaram para o Jesus histórico. E ele respondeu para eles assim: qual de vós que não tem pecado, que nunca fez coisa errada, que nunca errou, que atire a primeira pedra nessa mulher? Ó. Aquelas pessoas que ganhavam para julgar e condenar, se mandaram, se mandaram. E uma outra coisa que me chamou a atenção também é o seguinte, a questão do ladrão. Se você visitar hoje, em 2022, todas as cadeias do Brasil estão superlotadas, estão no ponto de explodir, porque não cabe mais de pessoas que estão presas lá. E essas pessoas que estão presas lá nas cadeias são tudo pobre. Não tem um rico lá. Não tem um pastor preso. Não tem um padre preso. Não tem um ministro preso. Não tem um presidente preso. Não tem um senador preso. Não tem um deputado preso. Não tem um prefeito. Não tem vereador. Só pobre, favelado que está preso. E eu acho interessante o seguinte, que na hora que ele viu que ele ia morrer, esse ladrão, que não frequentava nenhuma religião, ele não tinha religião, ele não pagava dízimo, não tomava ceia, e ele não era batizado, ele falou assim: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Jesus histórico respondeu: em verdade te digo, em verdade te digo, hoje, eles mudaram a vírgula. Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Então eles mudaram. Em verdade, ou na verdade eu te digo, estarás comigo no paraíso. Mas pera lá, um ladrão? É? Quer dizer então que aqueles caras que tá tudo preso lá pode ser salvo? Pois é que pode. Quer dizer que a prostituição, ela é perdoada? Claro que é. Lógico que é, rapaz. Você não sabia? Você não sabia, não? Aí alguém, eu sei que vai aparecer alguém aí que sempre tem um engraçadinho, sempre tem aquele sujeito assim que quer ser o perfeito. O perfeito. É lógico que ele vai questionar, ele vai proibir, ele pode até me processar, ele pode até me denunciar, só que é o seguinte, eu não estou atacando ninguém, eu estou repetindo o que está escrito no livro chamado Bíblia. Se alguém tem alguma coisa contra, reclame com quem escreveu aquele livro de capa preta que você carrega debaixo do braço, mas não lê, tal de Bíblia Sagrada. Então veja bem, se ele perdoou o ladrão, se ele perdoa a prostituta, e eles tinham escravos, apoiavam a escravatura, porque você já aprendeu na história, na época do tráfico, dos navios negreiros que iam lá trazer os nossos irmãos para o Brasil para trabalhar aqui de escravo. Tem muita gente, muitos negros aqui no Brasil, que não são escravos, filhos de escravos, são filhos de reis. Aqui no Brasil, tem pessoas que são descendentes de reis negros e são tratados como escravo aqui no Brasil. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. O que você prefere? Vai acontecer agora o segundo turno das eleições. O que você prefere? Você, eu já sei o que eu quero, mas você. O que você prefere? Qual que é mais fácil para você? Amar o próximo como a ti mesmo? Amar o relacionamento de dois homens? Amor não é pecado. Amar o relacionamento de duas mulheres? Amar os escravos?
amar as prostitutas, amar os presidiários detentos, amar os usuários de drogas, amar os alcoólatras, amar os espíritas, amar os católicos, amar os umbandistas, amar os kardecistas, eu já falei, né? Pessoal do candomblé. Qual que é mais fácil? Você amar essas pessoas ou você pagar 130 reais num botijão de gás, 10 reais no litro de gasolina, 52 reais num quilo de carne e mais uma centena de pedágio que está vindo aí? Qual que você acha que é o correto, que é o certo? Amar as pessoas conforme o Criador nos ensinou? Ou ter preconceito, julgar e condenar as pessoas? Qual que é mais fácil? Amar essas pessoas que são felizes ou chegar no mercado e não poder comprar um pão e um leite para os seus filhos? Lembra disso no dia 30 ou 31, não sei, de outubro agora, no segundo turno da eleição. Um forte abraço a todos e vamos pedir a Deus que abra o entendimento das pessoas, que tirem todo o preconceito, todo o ódio, toda a raiva. Vamos amar mais, porque olha a situação que o Brasil está. Sabe por que o Brasil está desse jeito aí? Falta de amor. Falta de amor. Mas é melhor pegar o dízimo do que amar as pessoas, né? Um forte abraço.